Jesus antes da criação do universo. A localização exata de Jesus Cristo durante o Big Bang. No início, Deus criou o mundo. A Bíblia afirma que o mundo estava sem forma e vazio, o que significa que nada existia no mundo antes da criação. Uma pergunta comum é: se a criação do mundo foi o início das coisas, onde estava Deus antes da criação? Não podemos responder definitivamente a essa pergunta, pois sabemos que a existência de Deus não está sujeita às limitações de tempo e espaço. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. No entanto, há outra pergunta importante que as pessoas fazem: onde estava Jesus antes e durante a criação do mundo? Felizmente, este é um dos mistérios que Jesus compartilhou conosco. Neste episódio, revelaremos a localização exata de Jesus na época da criação. Se você assistir até o final, também aprenderá sobre a forma de Jesus Cristo e por que não há erro em afirmar que ele é o Filho de Deus. A revelação sobre a localização e a forma de Jesus Cristo está contida no livro de João. A oração não é apenas uma comunhão com Deus, é uma atividade muito reveladora. A oração de Jesus em João 17 é um dos capítulos mais significativos de toda a onde podemos sentir o coração de Jesus enquanto ele ora ao seu Pai. A Bíblia está repleta de registros de grandes orações, desde as orações de Abraão até as de Moisés, de Davi a Salomão. No entanto, a oração de Jesus é, de longe, a mais significativa registrada na Bíblia. De acordo com o livro de João, capítulo 17, versículos 1 a 5, Jesus orou da seguinte maneira: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele conceda a vida eterna a todos aqueles que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam, a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me em tua presença, com a glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Esta última declaração é instrutiva, onde Jesus diz: glorifica-me em tua presença com a glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Claramente, Jesus se referia à glória e majestade que ele compartilhava com Deus, o Pai, antes que o mundo existisse. As orações genuínas muitas vezes revelam o ser mais íntimo, abrindo o coração a Deus sem reservas. Isso nos fala muito sobre os desejos intencionais de Jesus e suas motivações. João 17 nos oferece uma oportunidade única de ver a natureza e o coração de Jesus. Nesta oração, Jesus aborda muitos conceitos importantes desenvolvidos neste evangelho, como a glória, a crença no cosmos e o amor. Ele também fala de seu relacionamento especial com seu Pai. Os relatos em Gênesis mostram claramente que Deus estava presente antes e depois da criação do universo. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, a Bíblia revela a pluralidade da essência de Deus, dizendo: Então, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, para que tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens e sobre todos os répteis que se arrastam pela terra. Para nossos propósitos, a parte mais importante desse versículo é a frase façamos, que mostra claramente que Deus não estava sozinho no início da criação. Havia outra pessoa. Agora sabemos quem era essa pessoa. Jesus disse: glorifica-me em tua presença com a glória que eu tinha contigo antes de o mundo existir. Quando Jesus proferiu essas palavras, ele nos revelou que era a pessoa que estava com Deus no momento da criação. Esta afirmação faz muito mais sentido quando consideramos o fato de que Jesus teve que descer de sua posição de glória para assumir uma forma humana, a fim de morrer pelos pecados do mundo. Essa tarefa exigiu sacrifício e humildade, que teriam sido impraticáveis se Jesus viesse em sua forma plena e gloriosa. Na verdade, não é difícil imaginar que essa era a expectativa da liderança da nação israelita na época. Eles rejeitaram Jesus como o Messias porque muitos judeus ansiavam por um libertador que os livrasse da opressão romana. Seu conceito do Messias estava fortemente influenciado pelas profecias do Antigo Testamento, que descreviam a chegada de uma figura futura ungida por Deus para trazer justiça, salvação e restauração ao povo judeu. Baseados nessas escrituras e em sua história coletiva, muitos judeus naquela época esperavam que o Messias viesse de maneira poderosa e real, como um novo Davi, para derrotar seus inimigos e estabelecer um reino de Israel renovado. No entanto, quando Jesus veio ao mundo, ele parecia ter uma aparência comum,
Muitos não acreditaram que ele era o Filho de Deus, nem que existia antes do início do universo. No entanto, Jesus é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, juntamente com Deus, o Pai e o Espírito Santo. Essa crença é baseada na doutrina da Trindade, que ensina que Deus existe como três pessoas distintas em uma única essência divina. O Novo Testamento da Bíblia oferece algumas informações sobre a pré-existência de Jesus. No Evangelho de João, por exemplo, está escrito que, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Nesse contexto, o Verbo se refere a Jesus e indica sua existência eterna como parte da divindade, mesmo antes da criação do mundo. Isso é mais uma prova de que Jesus existia em um estado divino e celestial com Deus, o Pai, antes de sua encarnação como humano na Terra. Jesus esteve ativamente envolvido na criação e presente ao longo da história, mesmo antes de nascer como humano na Terra. Antes de sua manifestação terrena como ser humano, Jesus era um rei, e sua glória era a glória do reino que ele pediu a Deus para restaurar ao orar em João 17. No entanto, é importante notar que Jesus não buscava glória vã por motivos egoístas. Quando ele pediu a restauração de sua glória, era para que ele pudesse glorificar a Deus, seu Pai. A natureza e a forma de Jesus antes da criação foram exemplificadas em glória. Não há outra maneira de descrevê-las. No livro do Apocalipse, João viu um poderoso Jesus que não se comparava a nenhum homem comum. Em Apocalipse, capítulo 1, versículos 12 a 16, está escrito: Eu me virei para ver a voz que estava falando comigo, e quando me virei, vi 7 candeeiros de ouro, e entre os candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e cabelos eram brancos como lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram semelhantes ao bronze reluzente que é aquecido numa fornalha, e sua voz era como o som de muitas águas. Em sua mão direita, ele segurava 7 estrelas e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto era como o sol quando brilha com toda a sua força. John estava claramente ciente de que o ser que ele encontrou no Apocalipse era Jesus. Podemos apenas imaginar o que passou pela mente de John quando ele ouviu a voz, viu a roupa que Jesus usava e contemplou a forma gloriosa de Jesus. Naquele momento, John percebeu a imensidão do poder divino e da majestade. Foi um contraste marcante com o Jesus com quem ele conviveu na Terra. O grande milagre que raramente discutimos é o fato de que Jesus conseguiu ocultar essa imensa glória e autoridade enquanto caminhava como humano na Terra. A forma descrita por John e Daniel é a verdadeira forma de Jesus antes e depois da criação do universo. Por fim, o título deste episódio se referia à teoria científica do Big Bang. Devido a limitações de tempo, não pudemos incluir a conexão entre a narrativa da criação em Gênesis e a teoria científica do Big Bang. Obrigado por assistir. Compartilhe sua opinião na seção de comentários, pois adoramos aprender com você. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo. Que Deus o abençoe.